Bem-vindos ao Mergulho na Sociologia, o podcast do canal do Professor Martim. Aqui, exploramos os temas fundamentais e as ideias mais instigantes da sociologia, de forma acessível e envolvente. Com nossos anfitriões virtuais, Júlio e Ana, vamos navegar por teorias, conceitos e discussões que nos ajudam a entender melhor a sociedade em que vivemos. Prepare-se para um mergulho profundo no conhecimento sociológico, com temas que vão transformar a sua visão sobre o mundo ao nosso redor. Aproveite a experiência e embarque conosco no mergulho na sociologia. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mergulho na Sociologia aqui no canal do Professor Martim. Eu sou o Júlio. E aí pessoal, eu sou a Ana. E juntos a gente vai mergulhar no mundo da sociologia. Isso aí. Vamos desvendar como essa ciência nos ajuda a entender os desafios do século XXI. Já para começar, vocês sabiam que em 2014 mais de 85 milhões de pessoas no mundo sofriam de fome? Uma em cada 9 pessoas, gente. É o que diz um relatório da ONU. Pois, Júlio, a fome. Um problema é que a gente pensa ser coisa do passado, mas que infelizmente ainda persiste no século XXI. É mesmo? E a gente vai entender como a sociologia nos ajuda a entender essa e outras questões. Exatamente. E para isso a gente precisa voltar um pouco no tempo. Voltar no tempo. Antes da sociologia surgir, as sociedades viam as questões sociais como algo natural, divino. Tipo, como se não pudesse ser mudado. Isso. É. Mas aí, Júlio, chega o século XVIII e, bem, 3 revoluções. A Revolução Industrial, a Revolução Francesa e o Iluminismo. Uau. E como essas revoluções mudaram a forma de pensar das pessoas? A Revolução Industrial transformou a produção. As cidades cresceram, as pessoas migraram do campo. Muita coisa mudou. E a Revolução Francesa questionou as bases do poder. Liberdade, igualdade, fraternidade. Isso. E o Iluminismo trouxe a razão e o pensamento crítico para a mesa. Então foi nesse contexto que a sociologia nasceu. Exatamente. A sociologia surge para entender essa nova sociedade que estava se formando. E o que a sociologia estuda? As relações entre as pessoas, as estruturas sociais, as instituições. Tipo um raio-x da sociedade. Isso. E para a gente entender como a sociologia funciona, precisamos falar sobre as diferentes formas de conhecimento. Mas a gente não usa só a ciência para entender o mundo. Não. A gente usa várias formas, a ciência é uma delas, mas também tem o conhecimento prático, religioso e filosófico. Ah, entendi. E a religião, ela tem um papel importante no Brasil, né? Sim. No Brasil, 92% da população se declara religiosa, muita gente buscando respostas na fé. E a ciência busca respostas através de métodos rigorosos, né? Isso. Observação, experimentos, análise de dados. Mas e as outras formas de conhecimento? Elas perderam espaço. De jeito nenhum, elas continuam coexistindo, cada uma com sua importância. E como fica a relação entre a ciência e o senso comum? Boa pergunta. Tem gente que defende a ciência como superior, mais objetiva. E tem quem acha que elas podem se complementar, né? Sim. O Boaventura de Sousa Santos, por exemplo, defende que o senso comum pode se tornar mais crítico e a ciência mais acessível. Seria ótimo unir a sabedoria popular com a precisão da ciência. Verdade. Essa visão de complementaridade também aparece no Paulo Freire, que defendia o diálogo entre o conhecimento científico e a realidade das pessoas. Então, em vez de rivalidade, a gente pode ter colaboração entre a ciência e o senso comum. Exatamente. E essa integração é essencial para a sociologia, que analisa a complexidade da sociedade. E falando em complexidade, como a sociologia ajuda a gente a entender as mudanças da Revolução Industrial? Lembra que a Revolução Industrial trouxe a produção em massa, as fábricas, o crescimento das cidades? Sim. E com isso vieram a pobreza, a exploração dos trabalhadores. E a Revolução Francesa, apesar de seus ideais, acabou gerando novas formas de desigualdade. A desigualdade entre patrões e empregados. Exatamente. E a sociologia surge para analisar essas novas configurações sociais. E como ela faz isso? Ela nos dá ferramentas para entender as causas da desigualdade, da pobreza, da exploração. Tipo, como a gente falou da fome no começo do episódio. Isso, a sociologia nos mostra que a fome não é só a falta de comida, mas um reflexo da desigualdade social. É um problema social que precisa de soluções mais amplas. Exatamente. E a sociologia nos ajuda a entender as raízes dessa desigualdade. Que interessante. E que outros problemas da sociologia podem nos ajudar a entender? A violência, o racismo, a desigualdade de gênero. Nossa, a sociologia é muito abrangente. E fascinante. E ela nos convida a questionar o mundo, a buscar soluções para problemas. É verdade.
Ela nos mostra que as coisas não são imutáveis, que podemos transformar a realidade. E essa capacidade de transformação é fundamental para construirmos uma sociedade mais justa e sustentável. Concordo. A sociologia nos empodera para sermos agentes de mudança. E para quem quer se aprofundar nesse universo, leiam, assistam documentários, conversem sobre o tema. E usem esse conhecimento para questionar, refletir e agir para transformar a realidade. Mas por hoje, acho que já exploramos bastante esse panorama da sociologia, né? Sim, demos uma boa introdução a essa ciência tão importante para entendermos a sociedade. E no próximo episódio, a gente continua a nossa jornada, explorando novos temas e aprofundando o nosso conhecimento. Aguardem as próximas descobertas. Até lá! Até a próxima! Você está ouvindo Mergulho na Sociologia, mas sabia que temos muito mais conteúdo para você? O professor Martim leciona História, Ciências Sociais, Filosofia e Geografia e, desde a pandemia, ampliou seu canal no YouTube para oferecer apoio extra aos alunos e amantes do conhecimento. No canal do professor Martim e em nossos espaços no Facebook, Instagram e blog, você encontra uma variedade de materiais, desde videoaulas e podcasts até dicas e recursos que tornam o ensino ainda mais envolvente. Siga-nos nas redes, curta nosso conteúdo e aprofunde-se conosco nesses temas fascinantes. Vamos juntos! E aí, pessoal? Prontos para continuar nosso mergulho na sociologia? No último episódio, a gente viu como a Revolução Industrial e a Revolução Francesa foram importantes para o surgimento dessa ciência. É verdade. A gente viu como aquelas revoluções mudaram a forma como a sociedade se organiza e pensa. Isso. E hoje a gente vai se aprofundar nas diferentes formas de conhecimento. A gente já deu uma olhada rápida nos tipos de conhecimento, mas vale a pena a gente explorar mais a fundo, né? Sim. Afinal, como a gente pode analisar a sociedade sem entender como a gente constrói conhecimento sobre ela? Faz sentido. Então vamos começar falando do conhecimento religioso. Boa. A gente viu que no Brasil a maioria da população se declara religiosa. É 92% da população. É muita gente buscando respostas e conforto na fé. E a religião oferece essa possibilidade de entender o mundo e lidar com questões que às vezes a razão não consegue alcançar. Exatamente. A religião busca significado numa realidade que está além do mundo material, baseando-se na fé em algo superior. E por falar em busca por significado, a gente não pode esquecer da filosofia. Verdade. A filosofia também tenta desvendar os mistérios da existência, mas usando a razão e a lógica como ferramentas. Ela nos ajuda a pensar sobre as grandes questões da vida, né? A verdade, a moral, o bem e o mal. Isso aí. Ela nos convida a questionar, a refletir sobre nós mesmos e o mundo. E a ciência? Ela também busca respostas, mas com um método mais rigoroso, né? Com certeza. A ciência busca explicar o mundo através de métodos sistemáticos, observação, experimentação, análise de dados. A ciência quer comprovar o que ela observa. Exatamente. E aí surge aquela questão que a gente já debateu. A ciência e o senso comum são rivais ou podem ser parceiros? É uma pergunta que sempre gera debate. Tem gente que defende que a ciência é superior, mais objetiva e racional. Lembra que a gente falou do iluminismo? Eles viam a ciência como o motor do progresso. Exatamente. É, Mas será que a gente precisa colocar a ciência e o senso comum em lados opostos? eu acho que não. Yeah. Acho que eles podem se complementar. É essa a visão de alguns autores, como o Boaventura de Souza Santos. Ele defende um diálogo entre o senso comum e a ciência, né? Sim. Ele acredita que o senso comum pode se tornar mais crítico e a ciência mais acessível à população. Imagina que legal se ele juntar a sabedoria popular com a precisão da ciência, Seria incrível. E essa visão de complementaridade também está presente no Paulo Freire. que defendia uma educação que dialogasse com a realidade das pessoas, né? Isso, ele valorizava o saber popular e acreditava que o conhecimento científico devia se conectar com a vida das pessoas. Ou seja, em vez de criar uma disputa entre as ciências e o senso comum, a gente pode integrá-los. Exatamente. E essa integração é super importante para a sociologia. Porque a sociologia analisa a complexidade da sociedade, né? E para isso precisa considerar diferentes perspectivas. Isso mesmo. E falando em complexidade, vamos voltar para a Revolução Industrial e seus impactos. Boa. A gente viu como a industrialização e a urbanização trouxeram novos problemas sociais. Pobreza, exploração de trabalhadores, desigualdade social. A Revolução Industrial trouxe muitos avanços, mas também muitos desafios. E foi nesse contexto que a sociologia surgiu, buscando entender essas novas configurações sociais. E como a sociologia faz isso na prática?
Como ela ajuda a entender esses problemas? Ela nos dá ferramentas para analisar as causas e consequências dessas questões, para entender como elas se conectam com as estruturas da sociedade. Tipo, a gente falou da fome, né? Que é um problema que persiste até hoje. Sim. E a sociologia nos mostra que a fome não é só a falta de comida, mas também um reflexo da desigualdade social. A gente precisa ir além da doação de alimentos e combater as causas da fome. Exatamente. A sociologia nos ajuda a entender as raízes da desigualdade, os mecanismos que perpetuam a pobreza e a exclusão. A sociologia nos ajuda a enxergar além da ponta do iceberg. Com certeza. Ela nos ajuda a entender as causas profundas dos problemas sociais. E além da fome, que outros problemas da sociologia podem nos ajudar a entender? A violência, o racismo, a desigualdade de gênero, as crises ambientais, os movimentos sociais. Não, a sociologia é muito abrangente. E é por isso que ela é tão fascinante. Ela nos convida a questionar, a buscar soluções, a entender o mundo de uma forma mais crítica. É verdade. A sociologia nos ajuda a ver que as coisas não são imutáveis, que a gente pode transformar a realidade. E essa capacidade de transformação é essencial para a gente construir uma sociedade mais justa e sustentável. Concordo plenamente. A sociologia nos dá ferramentas para sermos agentes de mudança. E para quem se interessou por esse universo, a dica é: mergulhem de cabeça na sociologia. Leiam livros, assistam documentários, conversem sobre o tema, troquem ideias. Usem a sociologia para questionar, refletir e agir para transformar o mundo ao seu redor. Você está ouvindo Mergulho na Sociologia, mas sabia que temos muito mais conteúdo para você? O professor Martim leciona História, Ciências Sociais, Filosofia e Geografia e, desde a pandemia, ampliou seu canal no YouTube para oferecer apoio extra aos alunos e amantes do conhecimento. No canal do professor Martim e em nossos espaços no Facebook, Instagram e blog, você encontra uma variedade de materiais, desde videoaulas e podcasts até dicas e recursos que tornam o ensino ainda mais envolvente. Siga-nos nas redes, curta nosso conteúdo e aprofunde-se conosco nesses temas fascinantes. Vamos juntos! E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo da sociologia. Nos últimos episódios, a gente viu como a sociologia pode nos ajudar a entender problemas complexos, como a fome, que mesmo sendo um problema antigo, ainda afeta a humanidade no século XXI. Verdade. A sociologia nos dá uma visão mais ampla sobre esses problemas, né? Ela vai além das aparências. A gente vê também como a sociologia usa a ciência e o senso comum como ferramentas complementares. Exatamente. A gente precisa tanto dos dados científicos quanto da sabedoria popular para entender a sociedade. E a gente viu como a sociologia busca as raízes sociais e históricas desses problemas, né? Tipo, ela tenta entender o contexto em que as coisas acontecem. Isso. A sociologia não se contenta só em observar, ela quer interpretar a realidade, desvendar os significados por trás dos fenômenos sociais. E aí entra o senso comum. Mas como algo tão subjetivo e pessoal pode contribuir para uma análise científica? O senso comum é como um guia, sabe? Ele nos mostra os valores, as crenças, os costumes de um grupo social. Ah, entendi. Ele nos dá acesso à visão de mundo das pessoas. Exatamente. É como se a gente pudesse entrar na cabeça das pessoas e entender como elas enxergam o mundo. Então a sociologia usa o senso comum como ponto de partida para investigar os porquês daquela cultura, daqueles comportamentos. E isso, imagina que a gente está estudando a violência numa comunidade. Aham. A ciência nos dá os dados sobre as taxas de criminalidade, os fatores de risco, mas é o senso comum que nos ajuda a entender as dinâmicas de poder, os códigos de conduta, os medos, as frustrações. Nossa, que interessante. Então a gente precisa dos dois lados para ter uma visão completa. Exatamente. Aham. A sociologia faz essa ponte entre o conhecimento científico, que é objetivo, e o senso comum, que é subjetivo. É como se a sociologia nos ajudasse a ler nas entrelinhas da realidade, né? É isso. A gente decifra os códigos da sociedade, entende como as relações entre as pessoas funcionam. E essa leitura crítica da realidade é o que nos permite questionar as coisas, né? Sim, a gente começa a enxergar que o que parece natural, na verdade, é construído socialmente. E aí a gente pode buscar soluções para mudar o que não está funcionando. Exatamente. A sociologia nos mostra que a gente pode transformar a realidade. Acho que nesses 3 episódios a gente conseguiu mostrar como a sociologia é importante para entender o mundo, né? Com certeza. A sociologia nos dá ferramentas para analisar, questionar e principalmente para agir. A sociologia nos empodera para sermos agentes de transformação. E para quem gostou do tema, o convite é para continuar explorando esse universo. Leiam livros,
Assistam documentários, conversem com as pessoas sobre o que vocês aprenderam. Usem a sociologia para questionar, para refletir e para construir um futuro melhor. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem com a gente. Até a próxima. Valeu, pessoal! Este foi mais um episódio do Mergulho na Sociologia. Agradecemos a você por nos acompanhar nessa jornada pelo conhecimento. Não se esqueça de seguir o canal do Professor Martim no YouTube e em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e blog, para continuar aprendendo e explorando temas de sociologia, história, filosofia e geografia. Se gostou deste episódio, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Até o próximo mergulho!